Capítulo 61. O príncipe sentiu os olhares sobre ele e ergueu a cabeça. A duquesa Aivenor não fez nenhuma tentativa de esconder sua presença, mas curvou-se profundamente diante dele. Chegou cedo, disse ele, sem levantar a voz, que simplesmente ecoou pela sala desocupada. Ela não levantou a cabeça para falar, e ele soltou um suspiro pesado, afastando as mãos de onde acariciava as costas de Sobela. Ele pegou a mão de sua parceira elfa-demônio e a ajudou a se levantar. Sim, príncipe Rajen, parece que entendi algo errado. O convite dizia que tudo começaria antes do pôr do sol. A voz de Nua, confiante em tudo que ouvirá em seu breve conhecimento, tinha um raro ar de incerteza. Suas orelhas se contraíram e ela olhou ao redor da sala vazia, juntando firmemente os dedos da mão direita e estalando os nós dos dedos enquanto eles se juntavam em um punho frustrado. Sim, isso mesmo. Sobela ficou de pé junto ao corrimão de pedra e encostou-se nele, enxugou os olhos com força e, segurando-se no corrimão, explicou: se o convite diz antes do pôr do sol, significa que será várias horas depois do pôr do sol? Não se espera que nenhum nobre chegue na hora para nada que não seja uma reunião oficial. As celebrações devem ser tranquilas, os banquetes longos, o vinho farto e o sexo, tudo isso ao mesmo tempo. E, como no sexo, nunca se deve chegar cedo, pelo menos. Nenhum homem. Ela deu um aceno de cabeça, presunçoso e satisfeito consigo mesmo, para o elfo a porta e uma piscadela demorada por cima do ombro para o amante. Nua soltou uma gargalhada que encheu o salão como uma multidão enquanto ela caminhava. Se eu sair e voltar mais tarde. Não, você está aqui agora, e talvez alguma companhia seja bem-vinda, venha se juntar a nós. Sobela respondeu e acenou com o braço em direção à escada. Os passos hesitantes de sua mais nova nobre tornaram-se passos longos e confiantes que rapidamente diminuíram a distância entre eles. A caminhada curta escada acima era como os pés de um soldado marchando. E ainda assim eles mal faziam barulho, apesar das botas que ela usava. Você está mal vestida para uma festa, comentou o príncipe após acenar para que ela se sentasse. Nua corou levemente. Peço desculpas pela minha aparência desagradável. Aconteceram coisas hoje que me deixaram muito ocupada. Isso atraiu os dois pares de olhos para ela, o verde do príncipe e o vermelho intenso de sua amada, e o príncipe foi rápido em responder: diga-me. Nua cruzou as mãos diante do homem que se tornará seu príncipe. Meu príncipe, um dos meus 2 escravos que atuava como assistente pessoal, foi roubado. Bem, se ela é uma beleza tão grande, nem mesmo um bronze. Sobela começou a dizer antes que Nua interrompesse balançando a cabeça. Ela é uma garota bonita, de certa forma, mas, não do tipo que tem homens ou mulheres dispostos a arriscar a vida para roubar para si. Tenho certeza de que ela não tem nenhum amante fora do meu serviço, então só há um motivo para levá-la. Os lábios de Nua se apertaram. Será que ela simplesmente fugiu? Perguntou o príncipe. Até um bronze pode ser tentado pela liberdade, e você ficou fora por um tempo. Nua balançou a cabeça novamente. Meu primeiro pensamento foi como o seu, meu príncipe, mas tenho certeza de que não, ela não é desse tipo, e sua amante foi deixada para trás. Elas se uniram fortemente, e há mais ainda, relatado por outro dos meus escravos. Eles ouviram Nua explicar tudo, até mesmo o empréstimo de um regimento. Se minha escrava ultrapassou os limites, ela era uma etiqueta roxa. Não posso punir Kaiji por agir dessa forma em meu nome, aceitarei a punição que você decretar. Peço apenas que permita o uso deles até que minha propriedade seja recuperada. Sobela e Rajen sentiram seus corações baterem em uníssono, e seus corações pulsantes permaneceram unidos enquanto buscavam mentiras ou falsidades na duquesa sentada diante deles com o rosto sério e os olhos calmos e implacáveis. Não encontraram nenhuma. Poucos arriscariam uma penalidade por seus bens, a maioria jogaria seus bens debaixo da carruagem. O príncipe Rajen falou hesitante, lentamente, dando espaço para Nua recuar. Nua recostou-se na madeira elástica da cadeira e olhou para ele, ofendida. Meu príncipe, ela é minha, sou responsável pelo que ela faz. Qualquer pecado que ela tenha cometido contra a sua lei recai sobre mim por não a ter instruído ou controlado adequadamente. Além disso, ela agiu em seu zelo para encontrar o que me pertence. Se eu punir uma escrava por agir com toda a sua lealdade, não posso esperar que nenhum me seja leal.
Sobela estendeu a mão e tocou a mão esquerda de Nua, sentindo o frio da sepultura dentro da luva, mas mesmo assim não se deixou abater. Não houve violação, use-os com a nossa bênção. É pouco ortodoxo, mas você é uma duquesa, tem o direito de usar os soldados da cidade para proteger sua propriedade, viva ou não. Ela inclinou a cabeça, agradecida. Vou me atualizar sobre as leis da cidade depois de me instalar em casa. Sairemos do hotel amanhã, levarei meus soldados para o terreno antes de visitar meus domínios. Vamos falar de outra coisa. Lady Sobela, posso lhe confessar uma coisa? Se esta é uma confissão de amor, não tenho olhos para ninguém além do meu príncipe. No entanto, se você quiser experimentar os dois, estes são meus últimos dias e eu gostaria de aproveitá-los. Ela lançou um olhar malicioso com seu meio sorriso e um brilho nos olhos vermelhos. A expressão do príncipe não mudou, ele apenas pegou a mão dela e apertou-a quando seus dedos estavam entrelaçados. Nua balançou a cabeça. Não, embora seja uma confissão de curtir, desde o momento em que te conheci, achei impossível não gostar de você. Você é aberta, gentil, brincalhona e generosa. Senti-me compelida a desfrutar da sua companhia, e por isso, pensei muito em encontrar uma maneira de salvar sua vida. No entanto, não encontrei nenhuma, e sinto muito. Isso é muito gentil, Duquesa Ivenor, mas... Sobela começou, mas Nua a interrompeu. Mas encontrei uma maneira de vingá-la. Para isso, porém, será necessário que eu revele algo que poderá ser usado contra mim. Vocês dois depositaram grande fé em mim, uma estrangeira em terra estranha. Em troca, enquanto eu cumpria minha tarefa, não tive a oportunidade de demonstrar a mesma confiança. Se assim lhe aprouver, farei isso. Nua parou de falar. Sentiu a tensão aumentar e o casal apertou as mãos um do outro com mais força. Continue, o príncipe respondeu, e Nua removeu a luva negra da mão esquerda, expondo o metal branco, as gemas azuis claras brilhantes e a gema circular preta ligeiramente curva na palma. Não escondo minha fé estrangeira. Sim, sou uma adoradora da morte. Não tenho a mínima consideração por usar mortos-vivos, mas isso é outra coisa. Tenho certeza de que suas próprias tentativas de descobrir mais sobre mim me renderam esse conhecimento. Ela lhes lançou uma expressão amigável na pausa entre as palavras antes de continuar. Mas o que você não poderia saber é o poder que me foi dado por esta mão. Eu controlo o poder da própria morte. Não apenas o dreno, não apenas o espremo como o suco de um pêssego maduro. Com isso, posso lançar uma maldição que destruirá muitos de seus inimigos. No entanto, essa maldição recairá sobre você, Lady Sobela. Pode doer, não sei quanto, ou pode não doer nada. Maldições são imprevisíveis, aceite minha magia e vingue-se. É tudo o que posso fazer por você. Nua pegou a luva negra que havia deixado de lado e, ao calçá-la, puxou-a para baixo com um estalo forte e firme. O príncipe abaixou a cabeça e se inclinou para a frente, com um braço cruzado à frente, sobre a mesa, como o imperador morrerá, seus filhos incompetentes serão empurrados para um comportamento mais brutal com os seus, serão divididos, sua corte os acompanhará, e com isso, Nua abriu as mãos sobre a mesa. Será uma guerra civil, dezenas de milhares de Tlaumo perecerão, seus homens, mulheres, seus filhos, seu império se desintegrará por meses, talvez anos, Nua explicou em termos simples. E se a maldição for descoberta? Sobela perguntou rápida como a ponta de um chicote, seus olhos vermelhos focados em Nua. Nua simplesmente deu de ombros, ou eles a matam lentamente, o que podem fazer de qualquer maneira, ou, se for preciso, me culpam, negam o conhecimento do príncipe ou me identificam como uma agente de um reino estrangeiro. Pelo menos a última parte é verdade. Ela soltou uma risada leve e amarga. Mas se eles não revelarem, e quase certamente não o farão, então você terá matado milhares de seus inimigos em um único ato. A mão esquerda de Nua se apertou com força suficiente para que sua luva fizesse um rangido fraco, mas audível. A escolha é sua, Lady Sobela, e então, confio em vocês dois que este meu segredo será guardado. Seus observadores estelares sem dúvida não teriam a mínima consideração por um adorador da morte que lança maldições na corte. Estou surpresa que ainda não tenham dito nada sobre mim. Você não era um nobre, pelo que sabiam. Você iria embora, agora que veio para ficar. Espere uma batida na sua porta. A voz do príncipe era muito seca, e ele disse bastante a Nua sobre seus pensamentos sobre o assunto.
Eu farei isso, disse Sobela instantaneamente, inclinando-se para a frente, na direção do príncipe. Se eu for morrer, vou levá-los comigo. Um rosnado feroz arreganhou seus dentes. Serei a pior refeição da história deles. O que eu tenho que fazer? Diga-me quais partes do corpo são reservadas para as elites. Colocarei minha mão lá, e lançarei uma maldição sobre você através da sua carne. Nu explicou como se estivesse explicando como encontrar seu quarto de hotel. E aos ouvidos do príncipe Rajen, isso parecia mais um raio vindo do céu, e não menos. Entendo, se isso é tudo que pode ser feito. Seus olhos brilhantes se opacaram e suas pálpebras se fecharam, sem se fechar completamente. Venha ao meu quarto esta noite, não conte a ninguém o porquê está vindo, acredite, ninguém vai pensar duas vezes antes de uma mulher bonita chegar lá tarde da noite. Nua soltou uma risada agradável. Seu charme pode acabar ou dar início a muitas guerras. Príncipe de Pazem, cuidado com isso, você pode me fazer gostar demais de você. E o último homem por quem me afeiçoei demais para o meu próprio bem, eu puxei uma faca contra uma nação para proteger. Ela piscou para ele e, embora sorrisse bravamente, as lágrimas que brotavam em seus olhos diziam muito mais do que ela pretendia. Como você o salvou? Perguntou Sobela, estendendo a mão sobre a mesa e pegando a mão que o xingava sem medo. Não, ainda não, mas quem sabe um dia. Nua voltou a olhar para a porta abaixo, longe de seus anfitriões. Perdoe-me, pedi algo que não deveria. Depois de você ter demonstrado tanta confiança e gentileza comigo, Sobela respondeu e abaixou a cabeça. Não, tudo bem, eu não devia ter falado tanto. Então, o que devo esperar esta noite? Perguntou Nua, ainda olhando para a porta. Espere ser meu convidado pessoal aqui em cima, comigo e com meu conselho. E não espere que ninguém lá embaixo. Ele acenou para a grande mesa abaixo. Fique especialmente feliz com isso. Ele soltou um leve bufo e seu sorriso arrogante e cheio de dentes voltou, apesar dos minutos anteriores. Então, política? Mesmo para esta ocasião? Nua fez a pergunta e se mexeu um pouco na cadeira, como se tivesse sentada em um prego. Sempre, mas talvez. O príncipe ergueu a mão até a altura dos olhos e fechou o polegar e o indicador com a espessura de meio dedo, um pouquinho menos. Sobela é popular o suficiente para que muitos sintam sua falta. Ela é responsável pela formulação de muitas das leis anticrueldade que temos em vigor em relação ao tratamento de escravos. E as companhias de escravos concordaram com isso? Nu olhou para os dois com uma surpresa mensurável no rosto. Seus olhos brilhantes encontraram os deles e se estenderam como um afogado para uma linha lançada no mar tumultuado. Não, de jeito nenhum. Mas eu os comprei prometendo cuidar das vendas de todos os cativos pelos próximos 4 anos e deixando que eles recebessem uma comissão de cada um. O príncipe Rajen ergueu o queixo orgulhosamente, como se desafiasse o violento adorador da morte a argumentar. Por que ela está em silêncio? Alguém com o temperamento dela deveria estar defendendo os interesses da companhia de escravos de Lurgin, ou a necessidade da violência para manter os escravos submissos. Rajen deixou os olhos percorrerem o torso dela de cima a baixo, da barriga ao topo da cabeça, buscando em cada movimento algum indício de linguagem corporal desaprovadora, e não encontrou nada além do oposto. Que tipo de medidas anticrueldade? Perguntou Nua, inclinando-se para a frente e juntando as mãos, com apenas um leve sinal de tensão na mão direita. Os escravos nos bordéis devem ser examinados mensalmente por curandeiros certificados da escola de magia e seus alunos para garantir sua saúde. Da mesma forma, as rações são rastreadas e registradas, com multas pesadas para aqueles que deixam seus rebanhos com fome. Inspeções corporais são feitas para garantir que o chicote não seja aplicado com muita força, e há restrições quanto ao número de escravos que podem ser comprados em um determinado ano. Da mesma forma, eles devem ser contabilizados. Pois se muitos morrerem ou desaparecerem, o direito de aquisição pode ser retirado, Sobela explicou pacientemente. Isso mantém a maior parte da pior crueldade sob controle. Tal negação arruinaria a maioria das indústrias que dependem dessa mão de obra. Nua mordeu a língua enquanto ouvia as restrições ditas. Isso é, gentil da sua parte, as palavras transbordavam sinceridade, mas Sobela as dispensou. Eu já fui uma deles, posso não gostar do comércio, mas não podemos viver sem ele. Os escravos são a maioria dos tributos dos Tlaumo.
se tentássemos capturar cidadãos comuns, enfrentaríamos rebeliões todos os anos, e eles constituem a maior parte da nossa força de trabalho. Simplesmente não há outra escolha, mas podemos pelo menos garantir que a existência deles não seja tão terrível. Sobela lançou-lhe um olhar cativante. Eu entendo se alguém como você não aprova. Ouvi falar de como sua propriedade tem medo de você, de como você subjuga seus descendentes de Comestran com as próprias mãos, mas, por favor, entenda, há mais neste mundo do que crueldade e dominação. Talvez alguém com sua riqueza, que passou a vida inteira sobre inimigos e lâminas quebradas, não consiga acreditar nisso. Ela cobriu a mão de Nua novamente com um gesto repentino. Mas, por favor, acredite em mim. Duquesa Ivenor, há mais neste mundo, mesmo aqui, à beira da morte. Nua fechou os olhos para conter as lágrimas e assentiu em silêncio, prometendo a si mesma: você não vai chorar por ser chamada de monstro. Ela não quis dizer isso, ela não sabe. Eu levarei isso em consideração, disse Nua com uma firmeza militar. Prometo que não infringirei suas leis. É verdade, fui cruel com eles, mas golpes de martelo forjam espadas, e mostro a eles mais do que isso. Prometo que sou tão leal aos meus bens quanto eles são a mim. Eles não são meus iguais, mas também não são meros lixos a serem descartados. Pense no esforço que estou fazendo para encontrar minha escrava desaparecida. Eu não sou de todo mal, sabia? Ela imitou aquele olhar cativante e se perguntou vagamente se estava tentando convencê-los, ou a si mesma. Esse pensamento foi interrompido pela voz embargada de um garoto gritando, anunciando a chegada da Condessa Lodira e seu marido, o ministro Umen. Não houve tempo para autorreflexão depois disso.